defino alguma coisa, eu tento colocar em prática a questão da prática de SRE, vamos falar assim, mas eu chego pro dev e o dev fala, cara, não dá, olha isso aqui, eu sou contratado para desenvolver, eu tenho que inovar, coisa desse tipo. E aí a gente fica naquele rollback de vou visitar a comunidade, vou visitar a squad. Então, a plataforma de mim talvez venha para tentar dar uma ajudada nisso. Claro que tem sempre ali uma particularidade, mas a gente vai tentar mostrar como a própria Dynatrace faz isso. Porque, querendo ou não, mesmo a gente vendendo ali uma plataforma de observabilidade, dentro da Dynatrace vocês vão ver. Tem SRE, tem Dev, tem o cara que fica vendendo mágica, como eu, tem de tudo ali dentro. Bom, e no último report pelo State of DevOps, eles soltaram essa informação que, assim, é chovendo molhado, todo mundo já conhece. Que realmente a gente percebe que os times de engenharia não são produtivos, não por culpa deles, mas não são produtivos. Por quê? Se ele é contratado para desenvolver, ele está gastando muito tempo com outras atuações. Isso está tirando o tempo dele. O SRE, que deveria ali tentar levar as práticas, ele está muito envolvido, às vezes, em sala de war room. E aí, quando chega na sala de war room, está naquele blackout, não tem nada, nem monitoração o cara tinha. Como que ele faz naquele momento? Vamos começar do zero de novo. Então, isso é uma coisa meio óbvia. Só que um ponto que me chamou a atenção é a questão de pessoas estão saindo de empresa por causa da experiência. E quando a gente fala aqui de experiência, não é questão de, eu tenho um chefe tóxico. Não, não é isso. É questão de experiência mesmo. O cara fala, eu não consigo pôr em prática aquilo que eu fui contratado. Eu estou sempre correndo atrás do rabo. Por quê? Porque, eu fui contratado para desenvolver, mas não. Eu estou ali tendo que pensar no pipeline, eu estou tendo que pensar como que eu vou criar meu Git, eu estou tendo que pensar que tipo de stack eu vou ter que utilizar. Tudo isso para garantir que, no final, eu faço o quê? O que eu fui contratado? O desenvolvimento ou a sustentação. E como isso acontece? Bom, é uma prática que praticamente sim. Claro que depende do tamanho da empresa, mas na maioria dos casos hoje a gente está trabalhando todo mundo em comunidade, em squads. Então a gente tem lá um time que foi alocado para trabalhar com um determinado serviço. E dentro daquele serviço ele vai fazer o build e o run, ou seja, ele vai cuidar de ponta a ponta. Só que quando a gente fala de cuidar de ponta a ponta, você está começando a colocar muito mais trabalho em alguém que deveria focar em alguma coisa. Quando a gente está pensando no escopo pequeno, tudo bem. Só que a gente vai olhando para as organizações, isso começa a crescer. Então eu não tenho mais só um time fazendo isso. Eu tenho N times fazendo coisas ao mesmo tempo. E cada time começa a fazer algo ao seu formato, eu não tenho regra. Então a pessoa pode falar assim, eu gosto de usar Argo CD. Eu tenho experiência, eu vou usar Argo CD. O outro cara fala, cara, eu gosto de Jenkins, eu vou usar Jenkins. E cada um começa a usar a sua esteira de pipeline. Cada um começa a usar a sua ferramenta de observabilidade. Alguém fala, eu amo Dynatrace, eu vou usar Dynatrace. Alguém gosta de um concorrente, Datadog, Elastic, New Relic, que seja. Cada um começa a ter ali as suas soluções, por questão de experiência, por causa de práticas que também estão utilizando, e isso vira uma Babel. Acaba que ninguém conversa mais com ninguém. O problema é que, enquanto está todo mundo segregado, cada um no seu feudo, está tranquilo. O problema é quando a gente começa a falar, não, cara, a sua solução tem que se integrar com essa daqui, a gente começa a ter um choque, tanto cultural, porque cada um está acostumado a fazer de uma forma, como também técnico. Como que eu vou falar para o cara que ele precisa usar a ferramenta A, B ou C, se ele nunca usou aquilo e se ele já tem tudo pronto para uma outra? Como que eu vou fazer ele corrigir um problema que eu tenho, sendo que o meu problema eu vou corrigir de uma forma e o dele ele vai ter que corrigir de outra? Então, ali eu estou começando a gastar tempo, estou duplicando ali toda a parte de atuação que esse time tem, porque está tudo descentralizado. E pensando nisso, o que a gente começou a fazer? Centralizar coisas específicas. Bom, Dev, fica tranquilo, você só vai fazer desenvolvimento, mas você também vai ter que atuar em conjunto com um time de centro de excelência. Nada mais é o quê? Vamos pegar aquele cara que a gente sabe que era muito bom ali na parte de pipeline, vem para cá. Vamos pegar aquele cara que era muito bom na questão de observabilidade, traz para o mesmo time. E vamos formar ali grupinhos pequenos que vai ser responsável por quê? Por ajudar o dev a passar pelo pipe, a criar observabilidade, criar monitoração ou qualquer outra coisa. O problema é que aqui a gente está colocando escopos de pessoas ainda. E aí você começa a ter o quê? Gargalo. Eu tenho 300 comunidades, eu tenho um time com 5 pessoas. Como que eu vou fazer isso alavancar? Não vou conseguir. E nesse momento, a Spotify foi o que até começou com isso. O pessoal falou assim, e se a gente vendesse esse barramento, vamos falar assim, o dev path, digamos assim, igual o pessoal costuma falar também, né, o caminho do desenvolvedor, de uma forma que fosse um as a service. Ou seja, ele não precisa conhecer. Eu vou tentar facilitar a vida dele, onde eu vou oferecer uma plataforma para ele interagir com essa plataforma e garantir que essa interação atenda o que ele precisa. Ou seja, ele vai conseguir desenvolver, ele vai conseguir operar, sustentar de ponta a ponta sem nenhum problema. Isso é maravilhoso, claro, mas aqui tem um trabalho para ser feito por trás disso. A Spotify chamou isso aí de Golden Path. Tem gente que chama isso aqui do caminho de tijolos amarelos, né, para quem leu ali o Mágico de Oz. Porque realmente é um sonho. E isso começou a se popularizar. O pessoal começou a gostar dessa prática. Falou assim, realmente isso é interessante. Se eu pudesse automatizar a entrega para o dev, para que ele tenha todo o ambiente que ele precisa para fazer o que ele quer, chegar em produção e garantir que em produção já vai estar do jeito que eu preciso, do jeito que eu defini, isso vai me poupar muito esforço. E como tudo na vida, aqueles assuntos começam a ganhar status, ele vira um hype. E hype não é ruim, gente. Hype é bom.
Porque se ele não está virando uma hype, é que simplesmente o pessoal está vendo o valor naquilo. A gente já teve a hype do DevOps, bateu a hype, desceu e todo mundo fala assim, todo mundo faz DevOps. Teve também do SRE, a gente está aqui, a gente sabe assim, teve uma hora que todo mundo fala assim, SRE, 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 todo mundo normalizou, todo mundo entendeu e continuou. O mesmo acontece para a parte de Platform Engineer. E quando a gente fala disso, a gente começa a ver o seguinte, a gente começa a ver um monte de especialista falando, não, vamos falar de plataforma de mim, é isso que você vai fazer, vai dar super certo. Mas não é bem assim. Né? Você tem bastante história de pessoas que gastaram uma grana, gastaram muito tempo construindo uma plataforma e ninguém usa. E aí vem aquele ponto, né? Porque se você tem uma plataforma que não tem adoção, o que você tem é custo. Tá? Você tem infraestrutura jogada para um lado. Então, nesse ponto, em relação a se vocês estão pensando, ou se vocês têm a ideia, se vocês já têm uma plataforma de interação ali para os devs, essa plataforma ela tem que ser realmente útil para eles. Então, vocês têm que ter aquela mentalidade de produto. A mesma mentalidade que os PMs têm quando eles estão criando alguma coisa da empresa de vocês para oferecer para o cliente, vocês internamente têm que pensar da mesma forma. Eu quero oferecer uma coisa que seja útil, que seja fácil, que seja friendly para ele. Porque é dessa forma que ele vai falar, cara, eu não consigo mais viver sem isso, eu preciso usar isso. E não é muito diferente também da Dynatrace. Talvez uma vantagem que a Dynatrace tem, que outras empresas que trabalham ali como consultoria têm, é que a gente acaba estando no dia a dia dos nossos clientes. Então, a gente tem a nossa vivência e a vivência dos nossos clientes. Então, a gente acaba vendo ali o que dá certo, digamos assim. Só um aviso, tá? Tá chegando o café. Ninguém vai levantar por enquanto. Eu vou ser rápido para vocês tomarem café. Brincadeira, gente. Quem quiser levantar, pode ficar à vontade, tá? Então, a gente consegue visualizar o que os clientes estão fazendo. Então, todas essas práticas que começam a surgir no mercado, a gente consegue estar próximo disso e consegue falar, cara, e se eu também implementar isso? Consegue trazer para dentro de casa. E é provado já que, assim, realmente, quando você começa a automatizar, a entregar as a service, toda essa demanda ali, desde a parte na mão do dev, isso começa a acelerar os processos. Então, o tempo de ociosidade, vamos dizer assim, ou o tempo produtivo, ele aumenta. Então, eu consigo ter assim, meu dev trabalhando, eu consigo ter ali o meu time de operações atuando de uma forma melhor, eu consigo produzir mais. Eu consigo diminuir aquele churn. Então, os desenvolvedores, os engenheiros, eles param de sair da minha empresa, porque não é uma coisa mais maçante. Ele passa a fazer parte daquele, ele consegue entender o que ele está fazendo. Entre outras métricas que começam a subir no nosso dia a dia. E se vocês acharam que eu não ia falar de IA, vocês estavam enganados, né? Com certeza a gente vai falar de IA aqui também. Mas pensando então numa abordagem então, de observabilidade, utilizando a IA já com uma plataforma de mim. No caso do Dyna, né? Isso aqui são big numbers nossos, tá? Só para vocês terem uma noção, a gente está ali com hoje, né? O último status que eu tinha era do começo do ano, quase 7 mil colaboradores. Desses 7 mil, mais de 2 mil são devs. Imagine atuar então com esses caras assim, espalhados pelo mundo inteiro, como organizar que esses caras façam a coisa certa seguindo os padrões que a empresa pede. Não tinha outra forma. A Dynatrace ela tinha uma plataforma no passado também para desenvolvedor. E nesse ano, no começo desse ano, a gente lançou uma nova chamada Juno, tá? Que é a nossa plataforma de engenharia ali para os times. Na parte de cima, a gente tem o caminho do dev. Então, é desde a parte onde o PM está abrindo uma task, e embaixo é todo o arcabouço de soluções. Assim, ali não tem nem todos, tá, pessoal? Ali são algumas soluções que dentro da Dynatrace a gente utiliza. Seja para pipeline, seja para a parte de monitoramento, que é a própria Dynatrace, né? Não poderia falar que é diferente. Todas as clouds que a gente utiliza. E tudo começa ali com o PM. O PM vai lá, abriu lá a task lá para o nosso amiguinho desenvolvedor e fala assim, cara, eu preciso que você faça isso aqui. Seja uma evolução, seja uma coisa nova. Daquele ponto, nosso dev ele vai no Backstage. Para quem não conhece o Backstage é uma solução open que ele visa realmente ali construir uma plataforma para desenvolvimento. Tá? Quando eu falo plataforma de desenvolvimento, é um portal onde o dev vai acessar e por trás ali das cortinas, o que você tem? Você tem um software catalog e uma doc catalog, ou seja, você deixa programado tudo que o seu dev pode selecionar com cliques, você escolhe a forma como você quer trabalhar disso, isso é bem aberto nesse ponto, para que no final, ao dar o play, esse cara ele vai começar a ter as iterações daquilo que ele realmente necessita para trabalhar. Primeiro ponto, vou criar ali um Git para ele, já com tudo que ele precisa. Todas as bibliotecas que ele vai utilizar, se for, no caso, uma evolução, então ele está pegando a versão antiga daquele aplicativo, já leva aquela biblioteca, ele pode começar a trabalhar para fazer uma versão nova. Se ele vai utilizar algum tipo de metadado, de Kubernetes, coisa desse tipo, também já vai naquele item. Parte de observabilidade, então, trabalhando com observabilidade da Code, eu também já consigo mandar algumas regras de alerta, se eu quiser, de SLOs, para deixar isso aqui pronto. No próximo estágio é onde ele vai construir o namespace dele. Então, o próprio Backstage já me garante que ele vai ter todas as configurações, ele passa para a construção via o dev container, e ali ele vai dar um play e pronto, o ambiente dele está criado. A partir desse momento, ele já consegue ter, pela Dynatrace, no caso, né, pela nossa plataforma, uma visão de depuração. Então, aquele debug ele já consegue fazer pela plataforma. Além de, como ele já configura ali também alguns SLOs, ele já consegue fazer o scorecard dele. Então, ele usa os quality gates da Dynatrace para avaliar. Olha, fiz aqui meu teste, eu estou atendendo ou não
aqueles scores. Eu estou passando no que é definido ou não. Estou com muito erro, o tempo está ruim. Cara, eu estou consumindo muito recurso. O que está acontecendo aqui nesse ambiente? Além disso, também já fazer algumas validações de compliance. Então, tudo isso dentro da plataforma. E aqui, um exemplo um pouquinho maior de como ficaria. Né? Então, o nosso dev ele vai lá na parte do backstage, ele vai configurar o que ele precisa, se ele quer fazer security scan, algum outro tipo de scans em relação à vulnerabilidade, performance e outros itens. Do outro lado, ele já vai conseguir ter o ambiente dele montado. Então, ele vai ter o cluster dele, né? No caso aqui a gente está falando de Kubernetes. Ele já vai ter o cluster dele. E dentro dessa visão, no Dynatrace eu já estou garantindo o quê? Ele vai ter como vai ter a monitoração, então nossos agentes vão estar deployados lá. Isso vai trazer a visibilidade de recurso, CPU, memória, disco, sem nenhum problema. Toda a parte de vulnerabilidade, então o scan de vulnerabilidade vai ser feito, além também, se ele quiser validar log, ver como foi a subida do pod, assim por diante, além de outras métricas. Nesse caso não tem, mas também apareceria se algum problema aconteceu. Ele já conseguiria por ali também já ver se tem alguns problemas que a nossa IA identificaria. Outro ponto, como eu falei também, é a questão de trazer uma visão de SRE, né? Tipo, ser um SRE as a code, não sei, mas vamos falar assim, um SLO as a code. Então já tem como ele configurar pelo backstage, ele seleciona alguns tipos de SLI, ele coloca que tipo de KPI ele quer colocar naquele ponto. Pô, eu estou usando um SLI de tempo, qual que é o tempo que eu vou aceitar aqui? O que eu vou considerar que é ruim e que não é ruim? Qual que é o percentil que eu vou trabalhar? Depois que ele passa para esse estágio, vai ser formado um JSON para ele já com esses valores. Um desses JSON, na parte final, ele vai ter ali uma configuração, duas configurações finais, os dois últimos. É um cara chamado SRG e um outro cara lá que é um workflow. Para que tem esses dois caras? Quando ele vai entrar no pipeline dele, no caso da Dynatrace a gente usa o Azure DevOps, para cada stage que ele passa pós-teste, esse pipeline ele vai chamar o workflow que foi gerado já pelo JSON, e esse workflow ele vai fazer uma validação no Quality Gate, através de uma função que a Dynatrace tem, chamada de SiteGuard Reliability. A partir desse momento, ele vai fazer essa evolução, o workflow vai consultar o SiteGuard, vai ver se ele atendeu ou não aquele resultado e vai devolver para o pipeline. Cara, você passou ou você não passou. Se você não passou, faz o rollback ou atende de alguma outra forma. Se passou, segue para o próximo fluxo. E aí entra realmente assim, tudo que ele consegue fazer depois da plataforma. Então, a partir desse momento, ele conseguiu chegar em produção. Qual que é o ponto aqui agora? Então, eu tenho garantia que ele passou por todos os stages e que ele já tem configurado toda a parte de observabilidade. Então, aqui dentro da Dynatrace, a gente vai conseguir reaproveitar toda a parte de SLOs. Ele vai ter aqueles SLOs já monitorados aqui para a gente, gerando cards para on-demand ou automatizados, digamos assim, né? Ficar de tempos em tempos realizando testes e validando se aquilo está tudo certo ou não. Pensando aqui que dentro da nossa empresa a gente vai ter pessoas com níveis diferentes, você vai ter do zero to hero, digamos assim, né? Então você tem pessoas que têm muito conhecimento. Se eu estou no war room, se eu estou no meio de uma, sei lá, num plantão, o cara que está lá ele não tem tanta noção. Ou que seja realmente ali um nível zero. Aconteceu um problema, o que eu faço? Agora, com os advances assim, das IAs, a gente tem lá a nossa própria plataforma, ela já fazia toda a parte de causalidade, que era o quê? Identificava um tempo de resposta, por exemplo, tá? Ou uma taxa de falha e falava, olha, cara, esse aqui não está muito bem, normalmente você tem uma taxa de erro de tanto, você está muito acima disso. Gerava o problema automaticamente já como RCA. Mas, além disso, agora ela também está trazendo uma indicação de, me explica esse problema. Então, além de mostrar o problema, e ali também tem um detalhe, eu não esqueci de mencionar, a caixinha quadrada na parte de baixo, ele está mostrando aí os SLOs que são afetados já por esse problema. Então, se eu tenho um SLO imputado para aquele serviço, vamos falar assim, e ele começa e já é gerado um problema em cima daquele cara aqui, e aquele cara gera também ali um incidente para cima do SLO, ele já vai falar, você está queimando seu burning rate nesse cara aqui. É esse SLO que você está se ferrando aqui. Então, se você mexer aqui, você volta ao esperado dentro desse SLO. Quando o cara clica no Explain, ele começa a trazer um detalhamento exatamente daquele problema. Por que o Dynatrace considerou clicar num problema? Aonde está aquele problema? Qual foi a causa daquele problema? Então, tudo isso detalhado. E, além disso, também, já alguns tipos de ações que seriam permitidas naquele ponto. Nesse caso aqui, o problema era um deployment. Então, ele está falando assim, ó, você teve um deployment no Argo CD número tal, se você fizer o rollback desse cara, o problema vai parar. E, além disso, a própria IA também agora ela consegue oferecer também, esse aqui você precisa criar, isso aqui não é automático, mas ela consegue, a partir do momento que você cria lá um troubleshoot guide, sempre que você tiver um problema e a IA entender que aquele problema faz sentido para aquele troubleshooting, ela vai te indicar para quem quiser dar uma olhada, depois falar assim, olha, beleza, eu tenho esse troubleshoot guide, deixa eu já validar ele aqui e ver o que foi feito da última vez, o que eu posso fazer nesse sentido. E essa parte daí ela vai permear por outros itens. Eu vi que tem bastante gente que trabalha com Kubernetes aqui, e eu tenho certeza que esse pessoal deve adorar quando o dev fala, cara, não tá legal. Me ajuda, porque o cara não tem 100% de noção, ele não é o hero, digamos, da parte de Kubernetes, ele é dev. Então, nesse momento aqui, a IA vem para tentar tirar um pouco desse estresse que vem para vocês. O cara pode simplesmente, pelo Dynatrace, ir lá numa mensagem que está acontecendo lá de problema, tipo um back-office, coisa do tipo, clica com direito, pede para explicar, e a própria plataforma vai trazer essa visão. Ele vai falar assim, cara, normalmente isso aqui acontece por causa disso. Quais são os recomendados? Você pode fazer isso. Então, já facilita ali um pouquinho, tá? E essa parte já, como eu falei, vai permear por vários itens. Né? Então, também a gente tem a parte de log, onde você pode, determinar uma log, você pode clicar simplesmente e falar assim, me explica essa log.
ele vai identificar um problema. Isso aqui deve ser legal pra caramba, pensa no sentido, você tem uma stack test gigantesca, imagina você pegar e ficar olhando aquelas stacks 3 para falar assim, aonde está aqui meu erro, né? Pô, não, ô IA, faz um resumo aí para mim. Pronto, ela já vai te fazer o resumo e vai te entregar ali, já meio que mastigado o que precisa fazer. A resolução ainda vai continuar na mão da gente, mas pelo menos já vai ter um pouco mais ali de um resumo, lá, um insight muito maior em relação a isso. A parte de dashs é a mesma coisa, e a gente entra nesse ponto aqui. O legal de estar fazendo a apresentação assim, quase para o final, é que muito do que eu estou falando aqui, provavelmente alguém já tinha falado antes. Eu estou simplesmente trazendo uma visão da Dynatrace, né? Foi falado, por exemplo, a questão de custo, né? Não só custo, mas vamos pensar bem assim, a gente está falando de custo, mas pensando na parte de custos e problemas. O redimensionamento de consumo, seja CPU, memória, disco, que seja do que a gente está falando. Hoje, pela plataforma, você também tem um modo de predição. Então, eu posso deixar isso aqui habilitado para o Dynatrace ficar avaliando a questão de predição de consumo e me indicar se eu estou acima ou abaixo. Aqui no caso, se eu estiver acima, ele já pode abrir ali sei lá, no Teams, no Slack, alguma coisa falando assim, cara, você precisa fazer o resize desse ambiente. Porque eu estou vendo aqui que, dado o consumo atual, se eu olhar para frente, você nunca vai chegar naquele ponto. Ou não, cara, você vai estourar muito rápido naquilo. E por que não garantir que isso aconteça de forma automática? Quando eu falo de uma forma automática, vamos voltar lá para a plataforma. Da mesma forma que eu consigo fazer várias configurações no meu manifesto, de deixar isso pronto, eu posso deixar o manifesto também com alguns metadados que a plataforma da Dynatrace vai utilizar para falar, cara, eu vou fazer o escalonamento automático do seu cluster. E aqui, quando eu falo fazer o escalonamento automático, vamos pensar de algumas formas. Em vez de eu poderia fazer isso pelo Dynatrace, mas seria muito efêmero em qualquer momento do dia, falar, cara, estou vendo que você está gastando muito pouco de recurso aqui. Você tem, sei lá, você está gastando 70%, você poderia estar gastando muito mais. Eu vou diminuir aqui esse recurso para você ficar ali entre 80% e 90%. Poderia fazer isso online. Só que o online ele é efêmero, na verdade. Então, no próximo recycle daquele cara, ele vai voltar a consumir o que estava antes. Então, em vez disso, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o desenvolvedor habilitando que ele quer essa visibilidade de predição em relação ao consumo de recurso. Depois que ele vai fazer isso, ele vai me falar ali qual que é o target que ele quer. Pô, você quer um target de 80, 90, você quer um target, sei lá, de 50, 60, talvez o cara quer usar sapato largo, beleza, sem problema. E dado isso, o nosso workflow vai começar a julgar. Fala assim, olha, estou vendo aqui que realmente você, dentro do que você me configurou, você está tanto. Se ele estiver acima ou abaixo, eu vou devolver via pull request no Git desse cara, falando, cara, tem uma indicação para você aqui. Ou você precisa recapacitar esse limite, que está muito baixo, então você está tendo stall direto, ou não, ao contrário, você está com muita folga aqui, dá para diminuir esse cara aqui e trabalhar de uma forma muito mais performática, diminuindo assim a questão de custo. Claro, essa parte aqui, ela ainda depende ali do approve dentro do Git, mas pelo menos assim, eu sei que o manifesto do cara vai estar atualizado, então numa próxima interação dele, ele já vai saber que aquele valor que ele tinha antes não é o valor correto, ele tem um valor novo para utilizar. E por fim, o pessoal da AWS também chegou a falar na parte lá do Cairo, né, em questão de você ter ali um MCP Serve. O MCP da Dynatrace assim, vai estar pronto para o começo do ano que vem, ele ainda está em preview, então se alguém for cliente da Dynatrace e quiser testar, acho que pela nossa doc você tem uma parte de preview, então você consegue fazer o cadastro para tentar utilizar. A diferença desse aqui para a parte do MCP Server mesmo, que aqui eu estou rodando online, dentro ali da minha estação, digamos assim. Então, eu tenho a dependência de o Git Copilot, tenho a dependência do Code, coisa desse tipo. Mas a ideia é a mesma, é de interagir com o Dynatrace via agent para trazer informações. Me traz aí quais são as últimas vulnerabilidades que eu tenho, quais são os problemas que estão ativos. Dado o serviço 1, 2, 3, como está o consumo aqui de tempo de resposta, taxa de falha e assim por diante. Já automatizando toda essa interação. Por fim, o pessoal do Brasil também chegou a comentar a questão de profile, né? Como eles trabalharam bastante com profile. E dentro da plataforma hoje, a gente tem uma solução de live debug. A gente sabe que, pensando na parte, se a gente fosse pensar estritamente na questão de SRE, trace, logs e métricas é a nossa fonte. É aqui que a gente trabalha. Só que chega a algum determinado ponto que a gente fala, cara, eu entendo, eu sei que eu tenho um problema, mas eu não sei como resolver. A gente precisa descer um pouquinho mais o nível. E eu poderia fazer esse desenvolvimento, mas estou com problema agora em produção. Então, o que a Dynatrace fez? A gente conseguiu colocar dentro da plataforma o que a gente chama de live debug. Eu faço uma integração com o repositório onde vai ter o código, digamos assim, o fonte daquele produto, e dado que eu tenho aquele fonte, eu não faço nenhuma alteração, aquilo é só uma visualização dentro do Dyna para eu configurar um no-break-breakpoint, que a gente fala, né? Um ponto de não quebra, que mostra onde está a quebra. Desse momento que eu configuro esse ponto e eu habilito para começar a rodar, eu estou pegando ali online todos os traces que estão passando, mas eu desço um pouquinho ali do nível de trace. Eu começo a trazer informações do que estava sendo carregado em memória naquelas variáveis por cada execução. Facilitando assim que, por exemplo, o dev ele tem uma iteração que consiga falar, olha, quando o cara está preenchendo o cartão de crédito dele aqui, por exemplo, e ele está usando o cartão de crédito bandeira, sei lá, Mastercard, pô, só no Mastercard está dando problema. Por que está dando problema? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma coisa muito específica às vezes, mas que no dia a dia, quando a gente tem um problema que a gente fala, cara, eu não estou conseguindo aqui, eu preciso tirar um dump desse negócio. Demora pra caramba e aqui você teria de forma muito mais rápida. E
para finalizar, né, aqui o que a gente tem lá, o status quo, né, como eu falei assim, o que a gente não precisa nem ter dados para isso, a gente consegue perceber que realmente, quando a gente não tem muitas informações ali, muitas atuações automatizadas, tem ali uma sobrecarga de trabalho, isso tira a nossa performance, não tem o que falar. A questão também de churn, né, de pessoas saindo ali da empresa porque não estão concordando com aquelas políticas, isso acontece bastante. O que a gente almeja, né, o que a gente espera é aquela questão de, quero aumentar minha produtividade, quero reter mais talentos. E aqui um sumário que o nosso CTO ele trouxe em relação a essa visão. Que ele falou, olha, o legal aqui é mapear os pontos fracos. Aonde eu estou devendo? Porque é por ali que eu vou comer. Qual que é a dor para quem que eu vou oferecer aquele serviço? Visão de produto. Assim, eu quero oferecer para o meu dev, claro, qual que é a sua dor aqui? O que eu posso fazer por você? Começar pequeno. E aí, começar pequeno, normalmente a gente acaba falando assim, vamos começar com MVP. Aqui na Dynatrace a gente começou com TVP, é uma coisa muito menor. Eles colocam até como termo de teaming. Que realmente foi a questão de... A gente precisava de algum sandbox, principalmente o meu time, né? A gente acaba fazendo muita demonstração e toda hora eu tinha que ir lá na AWS criar meu próprio ambiente ali para fazer uma demonstração para o cliente. Eles customizaram isso, eles deixaram de uma forma tão automática que eu consigo ali, simplesmente para uma plataforma, pedir para ele criar isso. Então foi dali que ele começou toda essa história do Juno. Além de outros itens ali, de tentar deixar que tudo seja observado. Então esse é um ponto que, para a gente da Dynatrace, é extremamente importante. Uma solução de observabilidade onde eu não monitoro meu próprio ambiente, pegaria muito mal no mercado. É isso, pessoal. Obrigado e a gente abre para dúvidas. Alguma dúvida, pessoal? Ele tá sacanagem, tem acesso direto, deixa E aí? Não. Mano, eu só quero dar parabéns, mano. Obrigado. Achei muito foda porque esse conceito de plataforma engenharia eu acho muito legal. Eu tenho trabalhado com alguns clientes essas ideias, né? Então, o Backstage é uma ferramenta muito promissora, legal pra caramba. né? Então, as possibilidades que a gente consegue fazer com ela, os plugins, né? Então, só parabéns. Eu acho muito legal essa stack. Eu vou até voltar aqui, gente, ó. Quem quiser, quem tiver interesse, volta aqui. Tinha um QR Code que eu dei um bypass, ele é esse monstro, esqueci de falar. Ali em cima. Tá pequenininho, mas tem que escanear ele. Ele vai para uma demo de um engenheiro da Dynatrace que ele criou ali uma demo exatamente do Backstage. Essa demo tá focada muito assim, Backstage, Argo e Dynatrace. Talvez ele dá para tentar abstrair, talvez assim, não uso Dynatrace, não quero usar. Talvez dê para abstrair ali, mas tentar entender como foi essa construção dessa plataforma usando o Backstage. Boa, isso aí. Só parabéns, é isso aí, mano. Valeu. Bom demais. Eu tenho uma dúvida honesta. E se a minha empresa estiver focando em OpenTelemetry? Eu consigo explorar tudo isso? Não, você sabe a resposta, Não, tem uma parte ali que eu realmente não conseguiria. Boa parte do que eu mostrei, sim. Porque, querendo ou não, quando a gente está falando da questão de criação de SLO, você vai me indicar o que é o seu SLI. Então, isso não vai mudar. Eu vou falar assim, cara, eu tenho hotel, mas eu tenho uma métrica ali. Então, eu tenho uma métrica que seja log. Tudo bem, eu consigo criar a métrica a partir daquele momento. Consigo criar uma métrica a partir de um trace. E já tenho a própria métrica pronta. Então, isso aí não é um problema. Do que eu mostrei, o que não seria possível, tá? A parte de Dora Metrics, porque a parte de Dora Metrics ali eu tenho um agent específico para fazer essa validação em relação às práticas de mercado. E o Live Debugger. Porque no Live Debugger eu estou entrando aí no nível de memória daquela execução, da thread. Então, eu estou literalmente... Eu preciso ter o profiling para fazer isso. Hoje, o hotel não oferece para a gente a questão de profiling, infelizmente. Existe ali não sei se eu posso chamar de alfa, tá ligado? Eu acho que é uma coisa até antes disso ainda. Que o pessoal realmente quer chegar nesse ponto de ter ali agents hotel que cheguem no nível de memória. Mas é uma coisa que não dá para falar assim, gente, vai lá, todo mundo começa a usar dentro das empresas. Vamos com calma, talvez use num ambiente de dev, faz uma validação, mas para um ambiente produtivo ainda não é algo aceitável. O site, sim. O site ele é baseado em métricas. O site Relevant Guard é baseado em 3 coisas, tá? Eu posso usar logs, ou seja, eu pego uma log e tento transformar uma log em métrica na hora. Em métrica mesmo, então eu posso fazer um time series, qualquer tipo de time series ali, e fazer uma matemática em cima desse time series também. E em SLI, em SLO. Então, se eu já tiver um SLO configurado, no Dynatrace, no SiteGuard, eu só vou lá e seleciono, drop down, e falo assim, cara, eu quero esse ou esse. Ou já ponho isso ali no meu YAML para fazer a configuração. Se eu quero alguma outra coisa, eu simplesmente tenho que falar o que é essa outra coisa. A minha métrica time series, sei lá, tempo de resposta. Vou colocar um time series, average, tempo de resposta, já. Mas para todo o resto, assim, como eu falei, esses 2 itens são os itens que realmente assim, você tem uma dependência de ter ali a tecnologia da Dynatrace para trazer informação. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado. Um bom dia para vocês.